Eu vim descobrir, na verdade faz pouco tempo, perguntando para minha mãe, como que eu era quando eu era pivete, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6, 7 anos de idade. E eu descobri que eu era exatamente a mesma criança tímida, né? Sem sal, sem açúcar, quando eu estava na escola, no colégio, pelo menos o que eu lembrava. E eu aprontava muito, eu era um moleque terrível, mas o fato de eu não falar muito acabava até me ajudando, né? Que na verdade minha irmã e os meus primos principalmente, eles sempre levavam bronca quando eu fazia alguma arte, né? Quando eu aprontava alguma coisa. E na hora de culpar alguém, né, que tinha feito aquela besteira, ou seja, me culpar, todos acabavam apontando pra mim, né, minha irmã, meus primos. Mas por eu ser bem quietinho, meio nerdzão ali, meus pais acabavam brigando com eles e não comigo. Por quê? Porque eles achavam que eu não poderia ter sido eu ter feito uma bagunça, uma arte. Porque eu era muito quietinho, era muito na minha, ou seja, eu era tímido, né? Não me expressava muito, eu tinha vergonha de falar. E aí eu comecei a trabalhar cedo, né, aos 14 anos. Na verdade eu comecei no Banco Bradesco como contínuo, né, no DPD, né, Departamento de Processamento de Dados, lá no Alphaville, em São Paulo. E como eu não tinha intenção em fazer processamento de dados na Fundação Bradesco, onde eu estudava, eu acabei escolhendo outro curso, né, e consequentemente outra escola, e acabei não concorrendo a uma vaga de desenvolvedor ou analista de TI lá no DPD. Que se eu tivesse continuado estudando processamento de dados na fundação, eu já até poderia ter começado a trabalhar na área de TI mais facilmente. Mas ok. Então, depois de uns 5 anos, eu fui promovido a trabalhar com COBOL, né? Mas trabalhei muito pouco, né? E assim, era a minha cara, né? Porque eu ficaria com o nariz enfiado em um código, né? Sem encher o saco de ninguém, sem interagir com nada, apenas com Identification Division, né? Data Division, Environment Division, Procedure Division. Quem não sabe o que eu tô falando não viveu a era dourada da programação de alto nível. Bom, um pouco tempo antes de me enfiar na área de desenvolvimento, a minha namorada, que é hoje minha atual esposa, beijo, Ci, falou que eu tinha um convite para ir numa palestra da Novell, acho que era na Vila da Paulista, né? Na verdade, eu nem sabia o que era Novell. Aí eu perguntei para ela se ia ter coffee break, né? Porque eu achava muito chique quem ia em eventos e tinha coffee break de graça. E era só gente importante que ia, né? Falei, eu também vou. Bom, vamos lá, here we go. Então lá vamos nós, e como era de esperar, no final da apresentação foi oferecido aos participantes a possibilidade de comprar a formação completa de CNE, que é a certificação da Novell, né? E tinha essa letra E no final de engenheiro. Eu achei o máximo, né? Porque eu queria ter um título de engenheiro sem mesmo ter feito faculdade. Era lindo demais, principalmente porque eu tinha acabado de largar a faculdade. Só que é o seguinte, era caro pra caramba a formação. Não dava pra pagar o meu salário como com um salário de contínuo. Então eu cheguei a vender os meus tickets de alimentação pra tentar pagar. Peguei dinheiro emprestado, vendi umas guitarras que eu tinha, até um Dodgeão, um Dodge LeBaron V8, que era animal. Eu fiz um baita sacrifício, deixei de sair com os amigos, abri mão dos jantares de gala com a minha esposa no Habib's e bora estudar. Quando eu vi que o máximo que poderia chegar na Novell era o Master CNI, eu pensei, porra, é isso que eu quero. Só que eu não me liguei que essa letra I do CNI era de instrutor. Bom, de qualquer forma, eu fiz a formação primeiro CNE e aí eu fui fazer a prova de CNI dentro da própria Novell. E para ser um instrutor na Novell, você precisa passar 2 dias lá dentro, depois de um treinamento, lógico, né? Você tem que passar 2 dias lá dentro de paletó e gravata. Bom, como que funciona? No primeiro dia, o instrutor-chefe da Novell, ele jogava alguns papeizinhos dentro de uma caixa e pedia para os futuros instrutores, né, as pessoas, pegarem um desses papéis. Bom, depois de todo mundo pegava esse papelzinho, a gente tinha que desdobrar o papel e descobrir que aula você ministraria no dia seguinte. Então, no primeiro dia, você tinha que pegar um servidor, instalar a Novell do zero, preparar a aula, preparar o material do dia seguinte. E no dia seguinte, você tinha que ministrar o treinamento para todos os Master CNEs e Master CNIs da própria Novell. E tudo isso era filmado e era transmitido automaticamente para os Estados Unidos, que era a sede da Novell. E os Master CNEs e CNIs, eles não perdoavam não, eles faziam perguntas para você que tinha que usar todas as técnicas aprendidas no curso de instrutor Novell para poder responder. Eu lembro que nesse dia, um dos candidatos a instrutor, ele acabou desmaiando de tanto nervoso que ele ficou. Enfim,
resumo da história, eu passei, né? Mas não posso dizer que foi uma das piores experiências que eu tive, né? Foi constrangedor, eu estava nervoso, porque eu não era instrutor, eu não estava preparado para ser instrutor e também não estava nos meus planos ser um instrutor. Mas, Master CNI, sim, mas instrutor, não, né? E quando veio a atualização do Network 4 para o Network 5, eu fiz apenas um curso para tentar fazer a migração, ao invés de começar tudo do zero, né? Fazer 7 cursos, 7 exames, né? Então, eu já contei em outras oportunidades, inclusive, que eu levei a pau aí 6 vezes e só fui passar na prova de migração na 7ª vez. E nesse dia que eu passei no exame, eu apaguei na sala de testes da Prometric. E depois que eu recobrei a consciência, eu gritei na sala porque eu tinha percebido que eu tinha sido aprovado. Aí, por quê? Porque apesar de ser daltônico, eu fiquei um puta tempo olhando pra tela pra tentar identificar se a barrinha era verde ou vermelha. E aí depois que eu li, né, que eu percebi que eu era, então, um CNI Novel, da versão mais nova, o Network 5, aí eu fiquei super feliz e gritei dentro da salinha. E o dono da empresa, a NatWise, o dono quis saber, né, quem era o maluco que tinha gritado lá na sala da Novel, na sala da Prometric, e foi conversar comigo. E finalmente, então, nessa conversa, né, eu fui contratado naquele mesmo dia para trabalhar como consultor Novel. E foi exatamente na mesma época que eu comecei como desenvolvedor COBOL no Bradesco. Obviamente que eu larguei o Bradesco, fui trabalhar com o Novel lá na NetWise, e na segunda semana de trabalho, um dos instrutores da Microsoft tinha ficado doente e me colocaram para dar aula de Outlook. Putz, naquele momento, nem lembravam, né? Eu não lembrava que eu tinha o I do CNI, né? Que eu era o instrutor. Sem experiência, mas era o instrutor e eu tinha que entrar na sala de aula. Foi uma outra experiência bem ruim, bem constrangedora, porque eu tive que aprender Outlook de manhã e de tarde para poder ensinar as pessoas à noite por uma semana. Gente, foi punk. Só de lembrar me dá mal-estar. Depois de um mês e pouco, tive que fazer um tour em várias cidades ensinando o Lotus Notes, né, outro sistema de e-mail. E eu comecei a ser bem avaliado ao final das aulas, mas não era bem o que eu queria na carreira, apesar de já ter sido picado aí pelo bichinho do treinamento. Bom, mudei de emprego algumas vezes e depois de uns 2 anos eu fui parar na ProcWork, que é uma outra consultoria, uma grande consultoria. E adivinha em que área? Na área de treinamento. Eu tinha que customizar os materiais da Microsoft para clientes específicos, então eu tive que correr atrás, né? Eu tive que tirar o MCSE da Microsoft em 3 meses, preparar os materiais e ministrar os treinamentos customizados. Enfim, de novo, dentro de uma sala de aula. Bom, passaram vários anos, eu fui morar em Fortaleza e meu emprego lá foi como gerente de projetos de uma das maiores, eu acho que acredito que seja a maior, né? Se não a maior empresa de tecnologia e treinamento do Nordeste, a LANLink. E mais ou menos um mês depois que eu comecei a trabalhar, eu estava assumindo o cargo de gerente de treinamento da LANLink. Isso faz mais ou menos uns 14 anos, 13, 14 anos. E na época eu sugeri transformar alguns cursos presenciais em online. Resultado, me taxaram de louco, de sem noção, de idealista, que vive em outro mundo. Ninguém fazia isso na época, então isso não ia dar certo. E como era de se esperar, então eu saí da empresa, montei meu negócio, né, meu primeiro negócio, minha primeira consultoria de gestão de serviço de TI, de segurança e governança de TI, porque eu queria prestar serviço por conta própria e eu queria implementar tudo o que eu aprendi em quase 20 anos nessas áreas. E depois de uns 2 meses, eu perdi tudo por conta de um acidente de moto. E como eu perdi tudo? Perdi funcionários, perdi clientes, a infraestrutura, parceiro e tudo mais, eu não tive outra escolha, né, e tive que partir para o desenvolvimento de treinamento. Gente, não foi fácil, porque na época todos me achavam louco em fazer curso online, então de início eu cheguei a escrever 6 livros em 5 meses, né, porque eu não tinha nada o que fazer, né, fiquei em cima de uma cama, e eu tive o apoio de uma pessoa me sugerindo que transformasse esses livros em cursos online. E foi isso que eu fiz e criei então a PMG Academy, né? Na verdade ela começou a se chamar PMG Education, depois a gente mudou de nome. E nesses quase 12 anos, intercalando minhas consultorias com treinamento presencial e virtual, foi aí que então realmente eu me despertei.
mais do que nunca, que a área de treinamento é a minha paixão, é o meu propósito de vida. Então faz um pouco mais de um ano, o meu parceiro, o co-host, Luiz Gimenez, né, ele sugeriu que a gente criasse esse podcast, o The Walking Tech, com o objetivo de entrevistar C-levels como CTO, CFO, CIO, CAO, superintendentes e presidentes de grandes empresas que sempre estiveram envolvidos em tecnologia. Pessoas show de bolas, entrevistas engraçadas com assuntos sérios, que foram tratados de uma forma leve e descontraída, mas me caiu uma ficha. Eu sou um educador. Isso é a minha vida. É o que brilha meus olhos, é que faz meu coração cantar. E no The Walking Tech entrevistamos pessoas extremamente importantes e cheio de experiências, mas eu percebi que eu não sou jornalista, eu não sou repórter, mas sim um educador com muita paixão em ensinar. Mas aprendi a extrair coisas bacanas desses entrevistados, mas não o suficiente para alinhar tudo isso, todo esse conteúdo com a minha paixão, que é educar. Nossos entrevistados são um poço de conhecimento verdadeiramente agregador, muito conhecimento, anos de experiências. Eles trouxeram seus erros e acertos, publicamente, responderam nossas inquietações, deram inúmeras dicas, enfim, foi top demais. E para alinhar tudo isso com o meu propósito de vida, uma mudança então foi necessária. Meu bebezinho aí cresceu, e precisa amadurecer. Já tem um ano aí o The Walking Tech e por isso anuncio que este é o último episódio do The Walking Tech. Ele vai deixar um legado, enquanto a internet existir, pelo menos. Eu aprendi muito com The Walking Tech, vou sentir muitas saudades. Mas o mais importante, eu vou carregar lições valiosas para minha vida, principalmente como profissional e educador. Eu aproveito também para agradecer todas as equipes das empresas que patrocinaram e ajudaram o nosso podcast, a equipe de edição, de redação, relações públicas, assessoria de imprensa, como o Raif, a Claudinha, a Ritinha, o Sérgio, a Lana, o Leandro, a Samanta, a Simone e o Lucas. Sem vocês, nos bastidores do nosso projeto, do nosso bebê, ele não ia para o ar. Então, é por isso que eu falo que é uma equipe foda da PMG Academy. Os nossos patrocinadores também tiveram uma importância significativa, que acreditaram no nosso trabalho, como a iTrust, a BRK e principalmente o Gimenez, parceirão que nos acompanhou desde o início como nosso oficial co-host. Mas a minha história não termina por aqui. Foi só um despertar para o que está por vir. Vou passar por um período sabático agora, de alguns dias. E já no mês que vem, então, eu venho com novidades no meu novo canal do YouTube e no meu site, o adriano.café. O The Walking Tech mudará de nome e de formato. Ele passará a se chamar Pod Café, que será aí turbinado de cafeína e será transmitido em vídeo, além do tradicional áudio que continua sendo hospedado nos grandes streams do mercado. E a grande mudança virá no tom das entrevistas, ou melhor, não das entrevistas, dos bate-papos que serão descontraídos, com profissionais feras, que ensinarão coisas na prática, com detalhes, seus acertos e suas adubadas. Eu não vou focar apenas no porquê e no quê, mas agora eu vou explorar muito o como, pois é aí que, de uma certa forma, poderei ser meio que uma espécie de um agente de mudança para você, nossos fiéis ouvintes do podcast semanal do The Walking Tech. Me despeço por aqui, espero que tenham curtido todas as entrevistas e pílulas dos convidados. Um grande abraço e te vejo no próximo episódio do Pod Café. Falou, TI Hackers cafeinados!